O medo que nos paralisa. Mateus capítulo 14, versículos de 23 a 36. Jesus anda sobre as águas. Tendo Jesus despedido a multidão, subiu sozinho no monte para orar. Com isso, ele pediu para os discípulos já entrar no barco e seguir para o mar. Penso eu que esta era uma forma de Jesus ter um pouco de sossego, digamos assim, para poder fazer oração e meditar. E assim os discípulos fizeram. Jesus foi para o monte e Jesus ficou lá nesse monte até altas horas da madrugada. Quando ele resolveu voltar para o barco junto dos seus discípulos, o barco já estava longe da praia. Então Jesus resolveu ir andando sobre as águas, andando sobre o mar. E assim o fez. Quando se aproximou do barco, os discípulos o viram e levaram muito susto. É um fantasma! Gritaram de medo. Nessa hora Jesus disse: coragem, homens, sou eu. Mesmo assim, porque estava à noite, provavelmente eles realmente não reconheceram Jesus. Pedro disse: se és mesmo o Senhor, diga que eu vá até o Senhor sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. E Pedro foi. Pedro caminhou sobre as águas, mas quando sentiu o vento bater no seu rosto, tirou o foco de Jesus, desconcentrou e começou a afundar. Ficou desesperado e gritou: socorre-me, Senhor! E assim Jesus estendeu a mão para Pedro, segurou Pedro e foram para o barco. Quando chegaram no barco, os outros que estavam lá estavam admirados e falavam assim: tu és mesmo o Filho de Deus. Mas Jesus, olhando para Pedro: por que duvidastes, homem de pouca fé? Seguiram adiante. No outro dia chegaram ao outro lado do rio, na cidade, no povoado, chamado Genesaré. E o povo daquele lugar ficou sabendo da notícia que Jesus chegou. E foram levando seus doentes, foram indo doentes atrás de Jesus e suplicavam, pelo menos pela oportunidade de tocar o seu manto. E todos aqueles que tocaram o manto de Jesus ficavam curados. Jesus anda sobre as águas. Essa passagem do Evangelho nos traz uma reflexão, quer dizer, uma não, várias reflexões. Mas hoje vou falar sobre o medo. O medo que nos paralisa. Assim como Pedro pode nos representar, assim como os outros que estavam no barco, os discípulos de Jesus, podem também nos representam, psicologicamente, como somos. Nós temos medo, muitos medos que a gente vai acumulando no decorrer do tempo. Nós vamos, por vezes, diante de tantas situações que vamos vivenciando, de dificuldades, de medo, de angústia, de insegurança, nós vamos adquirindo medo, assim como Pedro, assim como os seus discípulos que estavam no barco, à espera de Jesus. Que susto levaram, aterrorizados ficaram, mas quando buscaram respostas, obtiveram as respostas de Jesus. A passagem começa Jesus indo para o monte orar sozinho. Olha que coisa, que ato fantástico, que Jesus nos deixa o exemplo que nós precisamos sim ter os nossos momentos de solitude. Nós precisamos falar com Deus a sós também, para poder ouvir a voz de Deus. Se o próprio Jesus, que é aquele espírito mais iluminado que já veio aqui na Terra, sentir essa necessidade de estar só
para orar, imagina nós, homens de pouca fé, mulheres de pouca fé. Mas por outro lado também, a gente percebe nessa passagem o quanto é importante acreditar em si mesmo. Pedro falou: Senhor, deixe-me, se és tu, deixe-me caminhar sobre as águas até o Senhor. E ele foi. Enquanto ele acreditou nisso, que ele estava, penso eu assim, olhando para Jesus, ele foi. Mas quanto a menor, um vento, imagino que seja um vento frio naquela madrugada, o despertou no sentido de esquecer que ele estava indo na direção de Jesus, que ele estava sob a proteção divina, e começou a afundar. Começou a afundar assim. Quando ele viu que ele estava afundando, ele não pensou nas suas próprias forças. Além dele ele duvidou foi dele mesmo. Não foi de Jesus em si. Ele duvidou dele, que ele era capaz. Porque ele estava no comando de Jesus. E mesmo assim, ele duvidou dele. Mas ele lembrou de Jesus e suplicou socorro. E Jesus imediatamente estendeu a sua mão e foram para o barco. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. Jesus ainda fez a reflexão: homem de pouca fé, por que duvidastes? E a pergunta fica para nós: por que duvidamos? Se nós temos um caminho traçado de luz por Jesus, nos mostrando que é possível vivermos mais confiantes. Jesus também teve medo. Mas o que ele fez? Jesus teve medo naquela passagem onde ele estava perto do Calvário. Onde ele foi? Ele fez a mesma situação que ele fez nessa passagem. Ele convidou os seus discípulos, nesse caso, para subir no monte. Mas ele se afastou deles e foi orar. Foi rezar. E disse: Senhor, Pai, se for possível, afaste-me desse cálice, mas eu me entrego na tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Jesus se entregou. Ele sabia o que ele tinha que passar. E ele se entregou ao Pai com resignação. Passou por suas dores sem reclamar, sem lamuriar. E olhava para aqueles que o maltratavam com misericórdia. Jesus, o nosso mestre, nosso exemplo a seguir. Confiar em Deus é também e fundamental confiar em si mesmo. Porque se nós deixarmos falar, não, vai ser feita a vontade de Deus. Claro que tem que ser feita a vontade de Deus, nós temos que acreditar nisso. Mas é preciso também que nós confiemos em nós. Essa passagem mostra que Pedro saiu confiante em Jesus, saiu confiante e vacilou. Pedro não era pescador? Penso que ele não estava a grande distância nem de Jesus nem do barco. Mas na hora do desespero, do medo, ele ficou paralisado. Mas mesmo paralisado, ele pediu socorro a Jesus. Porque ele era pescador, gente. Supõe-se que ele sabia nadar. Se ele tivesse tido a confiança nele mesmo, ele simplesmente poderia nadar de volta até o barco. Sem maiores desesperos. Mas é isso que acontece. Por vezes, no momento da situação de desespero, de medo, o medo nos paralisa. O medo nos deixa sem ação. Por isso é tão importante confiar em Deus, entregar para Deus. Mas é muito importante confiar em si mesmo.
Ação, hora de agir, hora de fazer a nossa parte. É preciso sim confiar em Deus. Confiar muito em Deus. Mas é muito importante acreditar em si mesmo, partir para a ação, fazer a nossa parte e deixar que a parte de Deus Ele vai fazer, porque para Ele nada. O medo nos paralisa, porque muitas vezes nós vamos acumulando medos, angústias, traumas, dores, e vamos começando a vibrar nessa sintonia do medo, e isso gera em nós insegurança. E essa insegurança vai fazendo com que nós, muitas vezes, fiquemos sem atitude, sem ação. Acabamos, por vezes, muitas das vezes, entrar numa situação de reclamação, de lamúria, de vítima. E nós temos que acreditar que tudo que está acontecendo na nossa vida foi plantado por nós. Foi de atitudes que tivemos ou de atitude que não tivemos coragem de ter. Então nós não podemos nos colocar como crianças espirituais que está na posição de vítima. Nós precisamos evoluir, expandir a nossa consciência e reconhecer esse nosso medo, essa nossa pequenez, é um passo importante. Porque mesmo tendo pouca fé, como Jesus falava em algumas passagens dos seus discípulos, ao mesmo tempo nós temos lá a passagem dos talentos, onde o Senhor dava um talento para uma pessoa, dava tantas quantidades, mas eu quero falar daquele que tem um talento, daquele que ganhou, que tinha um talento do seu Senhor e o enterrou. Enterrou por quê? Por medo de perder, medo do Senhor, colocou-se na posição de vítima, de coitado, de medo, e enterrou o seu talento, perdendo grande oportunidade de aprendizados. Então quando nós estamos paralisados pela posição de vítima, de crianças espirituais birrenta, nós ficamos à mercê das águas do mar. Porque aí a gente, mesmo achando que a gente não tá tomando atitude, a gente tá tomando, de ficar no comodismo, de ficar com preguiça, de não colocar o nosso talento para ajudar, para servir o mundo. Nessa passagem dos talentos, fica claro que quando a gente tem medo, a gente tem justificativa. O servo teve a justificativa de que enterrou o seu talento. Observa bem que falou talento, não falou dinheiro, não falou riqueza, porque os talentos são as riquezas espirituais que Deus nos deu. Mas a gente pode aperfeiçoar os nossos talentos, mas para isso precisamos ter coragem. Eu estou aqui tentando aperfeiçoar um dos meus talentos, que com coragem de vir aqui falar. Eu sei mais? Não sei. Eu estou aqui aprendendo, mas eu estou plantando uma semente, porque também lá no Evangelho de Jesus tem a passagem da menor semente, da semente de mostarda, se não me engano, que quando a gente planta, essa árvore cresce e ela produz, multiplica. Então é isso que nós temos que fazer, ter coragem de colocar os nossos talentos à disposição, a serviço de Deus. Porque Deus quer que a gente multiplique os nossos talentos. E isso é aprendendo, é ouvindo, é reflexionando. Não é que o que eu estou falando aqui é a verdade? Claro que não, dá N possibilidades e interpretações. Outra interpretação para essa passagem do talento poderia dizer que aquele servo que enterrou o seu talento, por se sentir inseguro, com medo,
pequeno, né? Com pouca fé nele mesmo, ele enterrou o seu talento. Mas o que acontece? Quando você se sente inferiorizado, pequeno, você fica paralisado. E por outro lado, isso é até uma forma de comodismo, de preguiça, de acomodação, porque nós precisamos. Jesus, com toda a sua luz, com toda a sua glória, veio nesse mundo e não mostrou assim para nós nada de que fosse difícil para nós. Ele começou do básico, do mais simples possível. Em toda a simplicidade que ele ensinou, todas as mensagens, como nós devemos proceder nesse mundo. Ele serviu, ele trabalhou, ele orou, ele mostrou humildade, querendo que nós aprendêssemos a ser humilde. E ser humilde não é sentir-se inferiorizado. Ser humilde é saber o valor que se tem e dividir esse valor, esse talento com todas as outras pessoas. Jesus e sua radiante luz e sabedoria veio aqui e nos mostrou o quanto é importante colocarmos-nos a serviço, colocarmos-nos a caminho, não parar. Será que foi de à toa que Jesus sempre estava caminhando de um lugar para o outro? Então, nesse sentido, nós precisamos estar em movimento. Não é que nós vamos sair viajando. Hoje a nossa palavra viaja sem a gente sair do lugar e alcança muitos corações. Que nós possamos usar o talento que temos para poder servir mais e multiplicar amor e trabalho no mundo inteiro. Por que nos sentimos muitas vezes inferiores, pequenos nesse mundo? Porque nós nos comparamos. Nós criamos, a sociedade criou vários padrões e nós vamos nos apropriando desses padrões. Naquele tempo, vamos dar o exemplo que Roxane Klinder gosta de citar nas suas palestras, o padrão Roma de ser. Quem estava fora daquele padrão Roma de ser, dos poderosos, não era questão só de dinheiro não, era padrão romano, tendo ou não tendo, só pelo fato de ser romano, já estava num padrão. E aqueles que não estavam naquele padrão, não pertencia ou não se sentia naquele padrão Roma de ser. Mas por que nós focamos tanto nossa vida nesses padrões de Roma, nesses padrões que a sociedade criou? Seja padrões estéticos, padrões de todos os aspectos, padrões financeiros, padrões de moda, sendo que nós temos o padrão Jesus para seguir, mas ainda nós insistimos ainda em seguir o padrão Roma de ser. Sendo que o padrão de Jesus, ele simplifica a nossa vida muito, 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 porque ele nos traz a simplicidade, a doçura, a paciência e a sabedoria de Jesus para as nossas vidas. Mas nós ficamos lutando com esses dois padrões, o padrão que as sociedades colocam e o padrão Jesus. Que nós possamos pensar mais sempre no padrão Jesus, para que nós possamos sofrer menos, sair dessa paralisia do medo, que acaba sendo um medo até de pensar, até de falar, o medo nos paralisa. É importante entrar nesse padrão Jesus de ser, porque assim nós vamos serenando mais a nossa mente, o nosso coração. Se nós sintonizarmos, procurarmos cada vez mais nos sintonizarmos com o padrão Jesus, com certeza nós vamos encontrar mais leveza na nossa vida, leveza para a nossa alma.
e vamos estar transmitindo essa luz onde quer que nós vamos. E isso é importante. Transmitir essa luz, deixar... Jesus falou, vós sois deuses. Brilhe a vossa luz. Olha só a responsabilidade que ele colocou. Brilhe a vossa luz. Porque quando nós colocamos a nossa luz para brilhar e colocamos ela em cima do alqueire, o que acontece? Essa luz se expande e ilumina outras mentes, outros corações, outras almas. E é assim que o mundo vai se transformando. Eu brilho, eu faço um exercício diário e constante para brilhar a minha luz, para tocar a sua luz, para que você possa brilhar a sua luz, para que a sua luz ajude outra alma a brilhar, outro coração, outra mente, outro ser. E assim nós vamos transformando o mundo em mais luz. Mas muitos de nós não querem mudar. Nós queremos viver na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim, Gabriela. Isso é muito conveniente. E é esse padrão que a sociedade quer. Quanto mais ignorantes nós ficarmos, menos a nossa luz brilhar, mais fica fácil de sermos dominados, de sermos consumistas, de sermos em termos e não de sermos em essência, porque nós somos essência para esse mundo, nós somos essenciais e dentro dessa essência, dessa centelha divina que há em cada um de nós, nós precisamos fazer brilhar a nossa luz com simplicidade, com amor, com benevolência, colocando os nossos talentos a serviço de Deus. Por vezes, esse medo que fica nos paralisando, nos colocando a sensação de complexo de inferioridade, que não estamos no padrão, que não temos condição moral para poder falar de Jesus. Quem aqui não é pecador nesse mundo? Quem aqui está perfeito? Se fôssemos perfeitos, estaríamos lá no plano espiritual. Nenhum de nós é como Jesus, que veio aqui para ser luz, para iluminar corações, que veio com uma missão. Já nem precisava encarnar, mas o Verbo se fez carne para poder ensinar para nós. Foi uma missão de amor. Quantas coisas nós já aprendemos. Há mais de 2000 anos, Jesus veio e nós estamos aqui, ainda como muitas vezes patinando na lama sem sair do lugar. E por vezes a gente pensa que quer, mas não tem atitude. A gente fica só no pensamento e não sai, não põe em ação a prática do servir. Sabe por quê? Muitas vezes, Roxane fala, né, nos cita isso, que sair desse padrão aí, pôr essa luz para brilhar, romper esses paradigmas de medos, de complexos de inferioridade que temos, é medo de brilhar. Porque quando eu saio para brilhar, quando eu saio para servir, isso me gera responsabilidades. Então, muitas vezes a maioria de nós fica opaco, sem brilho mesmo, do jeito que tá, vivendo a vida, na síndrome da Gabriela, porque é mais fácil. Isso não me traz mais responsabilidades. Para e pensa. Toda vez que a gente se propõe a fazer um trabalho, a servir de alguma forma para que o mundo cresça, não é só na questão religiosa não. Mesmo no nosso trabalho, na nossa família, sendo um eu melhor, uma filha melhor, uma mulher melhor, um homem melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. Então eu preciso ser servidor, mesmo sendo o patrão. E se eu sou o funcionário, eu preciso ser servidor. Eu preciso contribuir para que tudo que eu faça seja melhor, seja bom e agradável a Deus. Claro que o medo é natural e que ele já vem conosco. Ele já vem em nós. Porque o medo também é um instinto. É um instinto de sobrevivência. O medo de cair, de não arriscar.
o medo de atravessar uma ponte, poder cair, o medo de subir e cair. Então a gente sempre, o medo nos leva para nossa segurança e ao mesmo tempo nos paralisa, nos faz tomar cuidado. O que eu estou dizendo aqui é aquele medo que não nos deixa evoluir, aquele medo que faz nós ficarmos no comodismo, sem querer ser produtivo para a sociedade, para Deus. Jesus, com toda a sua luz e todo o seu amor, benevolência, passou por esse mundo, deixando um rastro de luz. E esse rastro de luz é o nosso farol iluminador, que nós, vamos seguir, precisamos seguir. Tô falando de Jesus porque eu sou cristã, mas não importa se você vai chamar esse rastro de luz de consciência cósmica, de Deus, do centelha divina, do Deus Todo-Poderoso. É tudo interligado, é tudo de Deus, é a chama trina da benevolência, do amor e da sabedoria. É o amor em essência. Então, quando nós seguimos esse rastro de amor de Jesus, mesmo quando a gente desvia o foco, a gente sabe o caminho certo. O caminho certo a ser seguido. A gente vai errar, mesmo sabendo. Ou errar sem saber que está errando. Mas faz parte do caminho. O que nós não podemos permitir conosco mesmo é deixar que, por comodismo, medo de brilhar, medo de servir, medo das responsabilidades, que a gente continue estagnado. Eu preciso ser melhor. Eu preciso evoluir. Eu preciso expandir a minha mente, o meu jeito de ver. Um ponto importante para romper o medo e, junto com o medo, romper julgamentos. Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Jesus não julgava. Jesus, ele dava um puxão de orelha, como deu em Pedro, né? Homem de pouca fé. Por que duvidastes? Jesus sempre nos fala alguma coisa para que nós possamos refletir, para que nós saiamos desse senso comum que muitas das vezes a gente vive. Sair desse senso comum é nos transformar num sol. Num sol. E deixar esses raios de sol atingir o máximo de pessoas possíveis. Quando a gente muda a nossa vibração, o nosso jeito de ser, nós somos um farol também, assim como Jesus foi. Mas para que nós possamos iluminar as mentes e não ser um cego que guia cegos, nós precisamos entender os ensinamentos de Jesus, estudar. Não é sermos perfeitos, porque uma coisa que a gente acredita hoje, que ensina hoje de determinadas formas, quando a gente vai evoluindo, expandindo, nós vamos compreendendo melhor e vamos passando essa nova inteligência para frente. Jesus não podia falar tudo para nós naquele momento que ele veio aqui, por isso que ele contou tantas histórias, tantas parábolas. Nós não estávamos preparados. Até hoje, tantos pensadores, filósofos, escritores, pessoas comuns como eu, ficam aí lendo as passagens bíblicas, tentando entender, tentando tirar ali um ponto de sabedoria, vários pontos de sabedoria para colocar em prática. Então nós precisamos aprender a ser como um sol, refletir cada vez mais forte. Jesus via potência em nós, potência de luz, e ele sabe do potencial que cada um de nós temos. Por isso que ele falou para Pedro, e ele fala para nós através de Pedro: por que duvidastes? Por que duvidastes? Por que nós duvidamos e por que nós temos medo? Vamos analisar esses nossos medos, vamos confiar mais em Deus, confiar em nós mesmos e partir para a ação e ajudar a servir a Deus através das nossas palavras, das nossas mãos, do nosso jeito de viver, transformando esse nosso planeta Terra num lugar melhor para se viver a cada dia. Que Jesus nos abençoe.